Boas-vindas, viajante, a um dos lugares mais prestigiosos da Grécia, o teatro. O teatro era onde o público se reunia para assistir às peças. Elas eram a mais elevada arte da Grécia e as pessoas encaravam o teatro como um símbolo da harmonia plena entre o mundo mortal e o divino. Quando você tiver absorvido todas as vistas e sons, venha me ver e falaremos mais. Até lá, viajante! O teatro não era só parte da cultura grega, mas sim uma parte importantíssima. Em Atenas, comédias e dramas nasceram das apresentações de dança e canto realizadas por membros do culto de Dioniso. Entre os anos de 536 e 533 a.C., a crescente importância do teatro ficou evidente quando a responsabilidade de organizar as tragédias foi atribuída ao arconte, o magistrado mais elevado da cidade. Dali em diante, a popularidade do teatro cresceu rapidamente e logo um local permanente para as apresentações foi construído na encosta da Acrópole. Durante o século V a.C., o teatro se aproximou da democracia de Atenas. Ele frequentemente acabava ecoando ideias políticas e, em alguns casos, podia até influenciar a opinião pública. Como resultado, no século IV a.C., Platão concebeu o termo teatrocracia para descrever a política da cidade. Concursos teatrais eram realizados no santuário de Dioniso Eleutérios, deus do vinho e padroeiro do teatro. Dioniso era filho de Zeus com uma mulher mortal chamada Semele. Dizem as histórias que Zeus, que havia se apaixonado por Semele, apareceu para ela segurando um raio em sua mão. Semele morreu tragicamente ao ser atingida pelo raio, mas Zeus conseguiu salvar seu filho nascituro, mantendo o feto em sua coxa até ele se desenvolver. É por isso que às vezes se diz que o nome Dioniso significa nascido duas vezes. Em Atenas, o teatro era parte do culto de Dioniso e produções teatrais em honra do deus eram realizadas em festivais como a Lenéia e a Grande Dionísia. Άδικον εστί. Τι λαμβάνει η χώρα. Em Atenas, havia 3 festivais em honra de Dioniso com apresentações teatrais. As Dionísias Rústicas, a Lenéia e a Grande Dionísia. Na Dionísia Rústica, cada demo de Ática organizava sua própria procissão dionisíaca. Os desfiles eram repletos de canções fálicas, danças e símbolos que aludiam à fertilidade, e participantes usavam máscaras de bêbado enquanto cantavam letras obscenas. A Lenéia era o mais antigo festival dionisíaco. Ela era reservada aos cidadãos gregos e consistia principalmente de apresentações de comédias. Por fim, a Grande Dionísia era o festival mais importante.
Com duração de dias, ela começava com um desfile chamado de faloforia, seguido de concursos de ditirambo e os consagrados concursos teatrais no fim. Άδικον εστί. A grande Dionísia era supervisionada pelo magistrado superior, o arconte, e era auxiliado por outros 12 magistrados. Entre suas atribuições, o arconte escolhia os coregos, cidadãos atenienses ricos que providenciavam as verbas para ensaios e apresentações. 2 dias antes da Dionísia, ocorria uma cerimônia chamada de proagon, em que dramaturgos expunham suas obras. A Dionísia, enfim, começava com uma intensa procissão até o templo do deus, seguida de sacrifícios e de um simpósio. O foco dos 2 próximos dias eram os concursos de ditirambo, e os últimos 4 dias se dedicavam a concursos de teatro. Os resultados dos concursos eram decididos por 10 juízes nomeados aleatoriamente pelo arconte. Os juízes depositavam seus votos em uma urna e 5 dos votos eram sorteados para determinar o vencedor. Ουρκεί να με πιστεύει τούτο. Todos os atores atenienses eram homens, mesmo se tivessem que interpretar uma mulher. As tragédias originalmente tinham só ator se apresentando junto de um coral, mas chegaram a ter 4 atores. Aumentar o número de papéis abriu oportunidades para diálogos dramáticos. Durante as apresentações, eles se preparavam na esquenê, um prédio que servia como área de bastidores, antes de aparecerem no proscênio, ou seja, o palco. A esquinê podia ser pintada para representar cenários como palácios, templos e tumbas. O telhado era reservado para o aparecimento dos deuses. Esses deuses podiam ser movidos com um guindaste chamado de mecane, o que produzia efeitos visuais espetaculares. No palco, os atores vestiam máscaras e roupas detalhadas. Nas tragédias, eles eram adornados com roupas magníficas. Nas comédias, atores que interpretavam personagens masculinos colocavam falos exagerados, provavelmente para aumentar as risadas. A peça central do teatro era a orquestra, ou lugar de dança. Era uma grande área circular que abrigava apresentações de corais, ritos religiosos e, presume-se, interpretações. Corais eram compostos de homens mascarados e fantasiados. Qualquer cidadão ateniense podia ser um coreutai, desde que fosse selecionado pelo diretor do coral. Membros do coral também desempenhavam o papel de cortina, já que a chegada e saída deles marcavam o início e o fim da peça. Novos trajes e máscaras eram produzidos para o coral para cada nova peça, e muitas vezes eram tão impressionantes e detalhadas quanto as apresentações. Por exemplo, as comédias de Aristófanes tinham corais fantasiados de vespas, sapos, pássaros, nuvens e ilhas. A peça Os Cavaleiros colocava até homens montados em outros fantasiados de cavalos. O Teatro de Atenas, ou Lugar onde se vê,
podia acomodar até 17.000 pessoas, quase 1/10 da população da Ática. Sua acústica excelente o tornava ideal para peças, mas às vezes era também usado para congressos políticos e desfiles. O teatro era acessível a todos, mas isso não quer dizer que a entrada era gratuita. Sacerdotes e funcionários públicos sentavam nas primeiras fileiras, enquanto a parte central do auditório era reservada para embaixadores e convidados de honra. Ainda há evidências de que homens e mulheres sentavam separados. Em geral, o público do teatro era barulhento e agitado. Durante as apresentações, eles gritavam, ofendiam e jogavam coisas conforme o que sentiam, e essas reações faziam parte da experiência tanto quanto a atuação. Olá de novo, viajante. Espero que sua visita tenha sido divertida. Embora todas as artes fossem importantes na cultura grega, nenhuma tinha o mesmo prestígio do teatro, que fornecia uma experiência única a cada apresentação. Tem algo mais que você gostaria de fazer? Mesmo? Então vamos. Quem era a mãe de Dioniso? Era irmã e esposa de Zeus, mas Dioniso não foi filho dela. Tente outra resposta. Não. Aristófanes era um dramaturgo e um mortal. Tente de novo. Correto. Infelizmente, Semele morreu antes do filho dela nascer. Mas Zeus salvou o bebê nascituro e o criou como um deus. Agora, outra pergunta. Quais competições eram realizadas no segundo e no terceiro dia da Grande Dionísia? Não, competições teatrais eram reservadas para os 4 últimos dias da festa. Tente outra. Dioniso era o deus do vinho. Então não há dúvida de que bebiam durante o festival, mas isso não se limitava a meros 2 dias. Tente de novo. Sim, ditirambos eram os hinos dedicados a Dioniso e competições de tirambo eram realizadas no segundo e no terceiro dia do festival. Finalmente, a última pergunta. Qual desses é o mais antigo festival realizado em dedicação a Dioniso? A Grande Dionísia era um dos maiores festivais dedicados ao deus, mas não era o mais antigo. Tente outra resposta. A Dionísia Rústica não era a mais antiga festa dionisíaca. Tente outra. Você acertou. A Lenéia era o mais antigo festival dionisíaco. Meus parabéns, viajante! Você conhece bastante sobre teatro. Então deixarei você a sós. Até mais, viajante!